Que o balé é uma arte de disciplina, técnica e dedicação, todo mundo já sabe. Mas uma pergunta que eu quero fazer: existe ou não racismo no balé? Uma professora minha fez a proposta de tratar sobre qualquer assunto com um tema que envolvesse racismo, e eu trouxe o balé, porque é uma coisa que eu vivencio no meu cotidiano e gosto muito. E vamos falar hoje sobre o racismo no balé. O balé era um movimento teatral que surgiu na Itália renascentista. Ele se popularizou através da graça e beleza e da disciplina que era pregada no palco. Sua popularidade levou tanto nome que uma italiana conhecida como Catarina de Médicis se apaixonou pelo rei Henrique II e levou para a França o balé para apresentar nos eventos da corte. No século XIV, o rei Luís XIV apoiou bastante o balé e ele, juntamente com um assistente dele, instauraram ainda mais o balé na França. Jean-Georges Nobert quis dar um passo a mais com o balé, criando o balé independente, que é o balé dramático conhecido atualmente. O romantismo também foi um grande palco para o balé, a partir do momento que ele juntou a feminilidade frágil e sobrenatural, que era parte do balé independente, com os dramas das peças teatrais. E lá, nesse mesmo momento, foi onde foi criado e fundado a sapatilha de ponta. Foi onde começaram as danças nas pontas. Isso tinha o intuito de ainda mais sensibilizar o físico feminino. Na Rússia, no século XIX, também ganhou um grande nome o balé. E até hoje, você pode acompanhar com qualquer bailarina, perguntar para qualquer bailarina, é um dos lugares referência sobre dança para o mundo inteiro. Lá também foi instaurado no século XIX a importância e o estereótipo da bailarina extremamente perfeita. Depois de contextualizar sobre o que é o balé, sempre foi colocado em vários grupos o ideal de uma bailarina desse estilo, e isso é cobrado e taxado até hoje. No entanto, um caso que eu posso citar sobre isso, vivido na minha companhia de dança, um jurado colocar nas nossas avaliações de que as bailarinas do nosso grupo deveriam ser mais homogêneas fisicamente. Isso faz com que o balé cada vez mais seja, como eu falo, cada vez mais seja separado. E então vão criando bolhas para o balé. E atualmente a contratação em escolas como Bolshoi, em escolas de grande nome, você pode perceber que a taxa de pessoas negras é muito baixa. Eu fiz uma breve pesquisa, isso não é muito difícil, você pesquisar catálogos de bailarinos que se apresentam em tal escola. E eu pesquisei nas escolas Bolshoi e na escola Royal Ballet, que são duas escolas que têm grande nome para quem conhece do balé, para quem é bailarina, tem um sonho de chegar lá. E para falar para vocês, eu não consegui achar nenhum professor negro nas instituições. E se eu achava, tipo, 2 ou 3 bailarinas negras, era muita coisa, sabe? Eu achei em uma turma 2 pessoas e isso entre homens e mulheres. E normalmente quando acontecem as seleções são feitas separadamente, de mulheres e de homens. Um bailarino da Petit Dance aqui do Brasil teve um relato de que quando ele foi passar pelo processo seletivo, somente ele foi aprovado, ele era um bailarino negro, e o resto normalmente tinha descendência europeia. Isso foi na França. Atualmente estão sendo criadas diversas escolas só para pessoas negras, para que seja cada vez mais visível isso. E várias bailarinas têm relatado cada vez mais o acontecimento de racismo dentro de sala de aula. Eu selecionei uma bailarina para poder contar um pouquinho da história dela, mas eu queria falar que o caso dela é só o início, é só a ponta do iceberg, porque assim, o tanto de caso que acontece recorrente sobre racismo é só jogar no Google sobre. Já eu poderia citar aqui vários que foram, durante minha pesquisa, eu acabei encontrando e é de chocar. Por exemplo, uma das maiores escolas de dança, que é a Bolshoi, teve um caso recente de ter feito blackface nas bailarinas para poder atuarem numa peça onde nem o personagem tinha essas características. Era um personagem que era todo pintado de ouro e eu coloquei a imagem aqui para vocês verem da reportagem que eu peguei. Bom, fiquem com o caso da Chloe. A Chloe, ela foi a primeira bailarina negra da companhia Staatsballet de Berlim. Desde criança, ela tinha cultivado o sonho de fazer parte dessa escola. Essa Staatsballet, ela é conhecida como
uma das melhores escolas da Alemanha de balé. E, como eu disse, desde criança ela cultivou o sonho de fazer parte dessa escola. Durante os 2 anos e meio que ela estava dentro dessa companhia, ela disse que ficou sob a supervisão de uma mestra, que é assim que é conhecido o nosso professor na sala de aula, de uma mestra que era extremamente racista e fazia piadas e às vezes até destratava dela por ela ser negra. A Chloe já ouviu, entre diversas ofensas, uma das que ela relatou que foi a que mais abalou o psicológico dela é que ela não deveria ter entrado na escola de dança, pois o tom de pele dela, a cor dela, não dava homogeneidade para o grupo e ela era a única bailarina negra da escola. Depois disso, ela também passou pelo acontecimento de que a professora, num espetáculo conhecido como Gisele, que conta a história de uma bailarina que se apaixona, entra em loucura, depois disso tem um delírio e morre. Ela foi apresentar como uma do grupo das bailarinas mortas, né, que assim, entre aspas, e a professora falou assim que ela deveria passar pó branco na cara para poder embranquecer o tom de pele dela, porque senão ela ia estragar totalmente a peça. Fora isso, não deixou ela dançar com os véus, que aqui tem uma imagem de como seria uma bailarina que dança. Gisele, como ela dançaria, ela não poderia dançar com o véu, porque ela iria não iria destacar o grupo. Então, esse foi uma das principais coisas que aconteceu com ela. E depois de denunciar isso para a escola de dança, o comportamento da escola de dança foi simplesmente olhar para ela e dizer que a professora era efetivada e que nada poderia ser feito. Atualmente, tem bailarinas negras ganhando muito nome nas indústrias de divulgação das marcas de balé. E isso é lindo de se acompanhar. É um movimento que aos poucos está ganhando esse nome, essa força, e é muito importante divulgar tanto que isso acontece. E voltando à pergunta do início do vídeo, existe ou não racismo no balé?